Se tiver algo aí da parte do Senhor, Deus colocou no seu coração durante o dia, que você quer compartilhar conosco, que você viesse aqui à frente, ficasse na liberdade do Espírito. Vou dar um testemunho. Há muito tempo, já há bastante tempo, eu venho orando para Deus, que eu quero ter mais comunhão, mais intimidade com Ele. E sempre eu me lembro de quando eu ainda não era casada, era solteira e não trabalhava. Eu ficava, no mínimo, 1h30 no meu quarto, orando, ajoelhada, lendo a Bíblia, louvando, e não saía de lá antes desse tempo. E aí foi um dos tempos mais maravilhosos da minha vida, em que eu estava em total ligação com Deus, eu e Ele ali. E eu comecei a pedir para Deus que eu queria voltar a viver isso, e que fosse ainda diferente, que fosse mais, que eu queria começar a ter experiências com Ele bem mais profundas do que eu tinha há 15, 19 anos atrás. E quando o pastor pregou aqui no domingo, falou muito forte ao meu coração quando ele falou que muitas vezes ele está na sala e Deus o chama para ir, e muitas vezes ele só vai e ora em línguas e aquilo. E eu tive o privilégio de sentir isso na segunda-feira. Deus me chamando. E, queridos, não foi 1h30, foi uns 40 minutos. Mas foi muito mais profundo. Foi a presença, eu senti a presença de Deus ali, e o Espírito Santo me levou a orar em línguas, eu orei, foi o tom de línguas ali, me renovou. Comecei, eu falei, está acontecendo isso mesmo comigo? Queridos, quando a gente se propõe a ter intimidade com Deus, como a Má falou aqui agora, a obedecer, eu pude falar isso no curso que eu estou dando para algumas pessoas ontem, não tem melhor coisa do que a gente obedecer à voz de Deus, do que a gente estar na presença dEle. A palavra dEle fala, buscar primeiro o reino dEle, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu louvo a Deus, porque o meu tempo com Ele, assim, chegou e foi tremendo. Então, quando Deus te chamar, obedeça. Vá. Você vai ter um encontro maravilhoso com Ele, você e Ele. Amém. Glória a Deus. A paz. Queria que vocês abrissem em Romanos 1. Queria falar um pouco de Paulo. Tenho estudado um pouco sobre Paulo. E Deus é como Ele traz a revelação. Romanos, capítulo 1.
Começa falando: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele não fala que Paulo é o primeiro apóstolo. Primeiro ele fala, Paulo, servo. Isso me chama a atenção. E esse servo, ele quer dizer um servo que, pelo grego, o escravo coloca um brinco, não é isso, José? Esse escravo tem dois. Ele quis servir a Jesus Cristo. Foi decisão dele, não foi imposto. Ele é servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Oh, o cara é apóstolo. Isso quer dizer que ele é escravo de Jesus Cristo. E no momento que você é escravo de Jesus, você faz o quê? O que ele manda. Quando você é escravo de uma pessoa, você só obedece. E ele está aqui por livre e espontânea vontade. Servo de Jesus por livre e espontânea vontade. Chamado para ser apóstolo, separado. Você é separado para ser apóstolo. Você é separado para ser um ministro da casa do Senhor. Cada crente é um ministro aqui na casa do Maísa. Você é chamado para ser como Paulo. Para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. É Cristo em vós. Não é o José, não é a Doroti, mas é Cristo através de você, atuando o Evangelho, ministrando as pessoas. No 4 fala, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é santo? Você é santo? Todos somos santos. O Senhor declara isso, nós somos santos. Se há alguma acusação, já foi eliminada. Porque o Senhor declara na palavra dele que você é santo. Romanos 5:5. Não. Romanos 12, 1 e 2. É Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só somos renovados quando a gente renova a mente. A mente do mundo não serve. Não serve. Temos que primeiro ser renovados na mente para podermos levar Cristo às pessoas. Sem isso não rola. Não rola. E começa em casa. Se a mudança não está em casa, não vai chegar no trabalho. Não vai chegar no colégio, não vai chegar nos amigos. E é Cristo em vós, não é você. Não é pela tua força, mas é o Senhor e é o Espírito Santo, através da palavra, que renova a nossa mente. E sem isso não tem como virar. Mas eu não consigo, e não vai conseguir. Porque é o Senhor. Apresenta-te a Ele, e Ele se mostrará. E no 3, no 12:3, ele fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. O Senhor já me usa. E o Senhor já me usa, não sei o que, quando você vê, você caiu, meu filho. Foi exatamente isso, a soberba, que
que fez com que Satanás caísse. É o pecado do começo. Como que você se viu justo? Pela palavra. No 5:1 ele fala, como é no 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É por fé. Ah, mas eu peco tanto. Justificados, pois, mediante a fé. Aquele pecado que você tem, você crê que o Senhor pode tirar? Justificados, pois, mediante a fé. Você tem fé? Mediante a fé, podemos ter paz com Deus. Aí a paz chega. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já levou tudo lá para nós. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, porque é Cristo em vós. Não é a Marcelo, não é a Rose, não é o Pedro, é Cristo em vós. E a renovação da palavra, a palavra renovando a sua mente. E as coisas ficam para trás. E é um caminhar novo. E o Senhor pode ser manifesto. E o poder dele pode ser manifesto. E as pessoas podem ser curadas. E as pessoas podem ver a diferença. Falar, meu, tem algo diferente. Tem, é o Espírito Santo. E o poder chega. Mas é Cristo em vós. Não é fulano, não é ciclano. É Cristo em vós. E o poder chega. Aleluia. Queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós fizemos um culto na internet, lá com a Bahia, e está sendo um negócio muito louco lá, né? A sala fica repleta de gente, então não dá para você ver todo mundo na sala, fica cheio. Pastor, ontem fiquei muito feliz porque aquele menino que se converteu quando nós somos, a única pessoa que se converteu quando nós somos do assunto Cosmo, ele estava ontem no culto lá, participando, cantando, louvado seja o nome do Senhor. Domingo, eles vão estar ao vivo com a gente aí, assistindo, e se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos apresentar um vídeo de como está a igreja lá, fala para o seu pai que as paredes estão fera, o telhado está maravilhoso, está tudo certinho. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Então somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e eis-lá queimaram as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jazreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Olhe para mim um minutinho, por favor. Davi está chegando com seus homens. E quando ele chega na cidade de Ziclag, ele tem uma grande surpresa. Uma surpresa que eu acho que ninguém gostaria de passar por ela. A Bíblia diz que ele olha para a cidade de Ziclag, depois de
está tanto tempo fora. E quando ele chega, ele se depara com uma situação de desespero, porque a Bíblia diz que a cidade havia sido queimada e diz que as mulheres dos homens de Davi tinham sido levadas cativo pelos amalequitas. E aquilo entra dentro do coração de Davi como um desespero. O que você faria no lugar? Chegasse na sua casa, tudo queimado, seus filhos levados embora, a sua casa tudo destruído, a sua família arrebentada e a sua mulher levada cativo. E quando você olha, só sobra cinza e pó e não existe mais nada na cidade. O que você faria? Como você reagiria? A reação de Davi é uma reação normal de todo ser humano e junto com seus homens. Estranho seria se Davi soltasse fogos de alegria. Mas a Bíblia diz que aquilo abateu tanto o coração de Davi e seus homens, que ele chorou até esgotar as suas forças. Você já chorou assim? Já passou por situação na sua vida que você não tem mais lágrimas para derramar? Você olha para um lado, para o outro e diz, não tem o que fazer, acabou, e ponto final. Acabou as forças. Foi assim que Davi ficou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, 2 Coríntios, é lá em Coríntios. Diz que abatidos, mas não destruídos. Repita comigo, diga abatido. Abatido. Não, agora você falou com voz abatido. Vamos tentar de novo. Diga abatido. Abatido. Mas não destruído. Você pode ficar abatido. Acontece. Você pode chorar às vezes. Acontece. Uma vez a mãe do amigo meu tomou um tiro no peito. E ele viu a mãe revolvendo os seus últimos suspiros dentro da sua própria poça de sangue. E morreu. Em seguida eu fui visitá-lo no dia do velório, antes do corpo voltar. E ele disse para mim assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é pastor, e eu vou dizer algo. Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele não deixaria minha mãe passar por o que passou. E eu disse para ele assim, filho, Deus existe. Eu vou respeitar o seu tempo de luto. Mas depois nós vamos conversar. Encontrei esse menino ontem. A postura dele já é outra. Oi? Encontrei ele ontem na rua. Me abraçou, falou comigo, perguntou da igreja. A postura dele é outra. Deixa eu dizer uma coisa. Há um tempo que você pode chorar. Davi chorou. O problema não é chorar. O problema é como você fica. Porque o povo estava angustiado, e diz a Bíblia que a angústia tomou conta do povo, e além de tudo, de Davi ter perdido sua família, o povo ainda queria apedrejar Davi. E aquilo deixou a alma de Davi angustiada, mas esse não é o fim da história. E eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que está a sua vida. Mas eu quero dizer para você que o que você está passando não é o fim da história. Porque Davi diz que ele se reanimou no Senhor. Repita comigo e diga, eu devo me reanimar no Senhor. Não há ninguém, pelo menos eu não conheço, se você conhecer, me ensine o segredo. Não há ninguém que em algum momento da sua vida você não tenha um tipo de desânimo. Mas o grande problema da nossa vida é deixar o desânimo consumir você. E você deixar o desânimo ser um estágio de vitória da sua vida. E não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor para você. E a Bíblia diz que Davi se reanimou na sua própria força? Não. Ele se reanima no Senhor. O seu ânimo, a fonte da sua alegria, a fonte do seu ânimo, a fonte da sua vitória, a fonte da sua sabedoria não está no seu braço. Maldito homem que confia no próprio braço. A sua força tem que estar no Senhor. E quando você se volta para o Senhor, você vai se reanimar de novo. Deus é a fonte do nosso ânimo. É por isso, queria falar muita coisa hoje, mas veja bem, é por isso que nós temos que entender o que Abacuque diz. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produtor oliveira minta, o campo não produza mantimento, não há vacas nos currais, tudo está dando errado, todavia. Eu me alegro no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que a minha alegria não depende das circunstâncias. A minha alegria não depende
alegria vem dele. É ele que me sustenta, ele que me ajuda. A alegria dele. Eu estou estudando muito a carta de Filipenses. E Filipenses tem a parte que diz assim, alegrai-vos no Senhor. Todavia, eu digo, alegrai-vos no Senhor. Mas sabe o que é incrível? Quando você estuda Filipenses, você vai descobrir uma coisa. Filipenses é a carta da alegria. Foi, pastor? É a carta da alegria. Mas sabe quem está escrevendo ela? O apóstolo Paulo. E sabe onde ele está? Na cadeia. Está entendendo? É a carta. Ele escreve para a igreja de Filipenses. Alegrai-vos, todavia, alegrai-vos, eu digo para você, alegrai-vos. E ele está dentro da cadeia. E dizem os estudiosos que Filipenses é um tratado de alegria. Aí eu aprendo uma coisa, que a nossa alegria é acima das circunstâncias. A minha alegria é o Senhor. Então, quando eu busco ao Senhor, o meu ânimo se renova. Então, Davi se reanima no Senhor e faz outra coisa, consulta a Deus. Devo ir atrás? E Deus disse, vá, Davi. Aí sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus manda você fazer uma coisa, faça. Porque ele vai mover os meios. Diz que ele pega um egípcio, coloca no meio do caminho de Davi. O cara meio perdidão lá. E Davi pergunta se ele conhecia o bando. Ele diz, eu sei onde estão. E Davi vai lá e resgata de volta a toda essa família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reanime-se no Senhor. Busca o Senhor. Ele tem direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. O estágio de desânimo não é o final da sua vida. O estágio final da sua vida é reanimar no Senhor. Amém. Deixa eu repetir, essa é para vocês. Eu tinha um amigo meu que ele recebeu, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu tinha um amigo meu que ele foi no pontapé dele. Extraordinário isso, ele estava pegando tão bem. Ele se sentiu pegando tão bem que ele ouviu a pregação dele no vídeo e quando foi o apelo, ele estava na frente da televisão. Disse, pode ministrar, pregador, que você é demais. Não fui eu, foi um amigo meu. É verdade, o cara recebeu a unção dele mesmo. Achou o máximo isso. Eu não consigo ouvir a minha voz pegando. Eu não sei como vocês aguentam, mas eu não aguento me ouvir. O cara aguentou e foi no apelo dele e recebeu a unção. Isso que é mais extraordinário. Mas glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. O seu estágio final não é o desânimo. E talvez você diga para mim assim, José, eu estou voando, cara, que desânimo. Mas eu vou dizer para você que talvez na sua vida um dia você possa passar por desânimo e você vai lembrar disso. O resultado final não é o desânimo. O resultado final é eu me reanimo no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Termino aqui dizendo que Jesus falou, no mundo você teria aflição, mas tem de bom. Por quê? A gente conhece Bíblia, hein? No mundo tereis, mas tem de... Por quê? E se Jesus venceu, você também vence. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E vai encerrar mesmo agora, que eu estou tentando falar e vai vir um negócio aqui na minha cabeça. Eu aprendi na minha vida que 2 vezes só, 2 vezes no Novo Testamento, aparece a palavra triunfo. 2 vezes. A primeira refere-se a Jesus, que ele triunfou dos principados e potestades na cruz do Calvário. A segunda refere-se a mim e a você, que em Cristo nós vamos triunfar. Sabe o que significa? Porque ele triunfou, nós triunfaremos com ele. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Jesus triunfou. Eu posso ter certeza no meu coração que eu vou triunfar. E aí eu posso dizer o que está escrito em Romanos. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não é em mim, é nele. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Reanime-se no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ir. Amém. Quando eu crescer, eu quero ser o pastor José. Eu estou nessa pegada, estou cansada fisicamente. Semana foi puxada. Bom, para a gente chegar ao Senhor, não tem outro caminho através da oração, né? Abra-me em Provérbios 8:32, por favor.
Amém? Agora, pois, filhos, ouve-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Nós estamos fazendo o estudo, a pastora Glaucia está ministrando, e nós estamos fazendo o estudo de bem-aventuranças e a reunião de oração. Eu vou voltar só um dia antes. No final de semana passado, retrasado, eu tinha passado um final de semana difícil com a parte estrutural da minha casa. E no domingo eu estava super cansada e eu tomei um antialérgico, eu estava bem, eu estava aqui. E na hora eu senti minha pressão baixar. E eu olhei para a Mônica e eu falei, Mônica, minha pressão está baixando. Mas eu aí eu levantei, saí do lugar, tomei água, comecei a orar. E eu sentei o Senhor usou a Marcela. Veio poderosamente falando durante o louvor, que eu ouço a minha voz, eu ouço a sua voz me chamar, e as minhas dores tu vem curar. E a Marcela falou, você está ouvindo o Senhor te chamar? Você está ouvindo? E aquilo pegou de uma tal maneira, e eu estava buscando o Senhor e orando, e na segunda-feira foi tremendo. Chegou na segunda-feira, o Senhor me deu experiências sozinhas que eu jamais vivi na vida, jamais. E olha, gente, assim, eu já tive experiências lindas na presença do Senhor. Eu já vi até o gravitinho, mas a experiência que eu tive, até o gravitinho brilhar eu já vi. Mas a experiência que eu tive entre eu e o Senhor, na comunhão com Ele, na oração com Ele, derramando a minha súplica, fortalecendo, eu não tinha vivido aquilo que eu vivi. E no versículo 35, fala que o que acha o Senhor acha a vida. E ele pode estar falando no versículo assim, de vida física, né, de a gente viver, mas eu entendo também que é vida espiritual. Se a palavra do Senhor, ele diz que se renova a cada manhã eu vou nascer de novo. A cada manhã eu vou ser vivificada de novo, restaurada de novo. E se orar, assim, se orarmos, como é através da oração, né? Através da oração a gente alcança o favor do Senhor, a gente consegue, porque os dias ficam mais leves, né? O que a gente passa fica mais tranquilo, né? E eu tenho vivido, né? Segunda para terça, reunião de oração do mistério, gente, venham porque tá bênção mesmo. Das 7 às 8 é só mistério. E tem sido uma contínua, sabe? Tem sido maravilhoso. De eu deitar e falar, Senhor, aquilo que eu senti na reunião, dá para me devolver? Volta. E o Senhor trazer sonho, e tem sido muito, muito... É tremendo, é explicação. Não tem explicação. E eu creio que, assim, essa tem sido a minha oração, e eu creio que tem que ser a oração da igreja, como um corpo de Cristo, porque o Senhor derrame o mais pra gente, o mais toda manhã. Não é só, eu aceitei Jesus, eu quero mais e pronto, acabou. Não, todo dia o Senhor tem o mais. A misericórdia se renova a cada manhã. E se o que ele acha a vida, então todo dia eu tenho mais do Senhor. Todo dia eu tenho mais do Senhor. E aí, lógico, ele vai ser favorável a cada um de nós e vai traçar, dar a direção, trazer o caminho, livrar, enfim. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração e que seja o nosso querer todo dia, orar e buscar o Senhor, né? E a nos alegrarmos, que é a ordem dele. Glória a Deus. O Senhor tem me dado duas palavras sobre em casa e não tinha nada a ver uma com a outra. Na realidade, a Marcela veio aqui, falou algo a respeito de renovação da nossa mente. A Nenê veio aqui e falou: você está fechado
Está tudo fechado para você, você está meio perdido, não sabe qual a solução na vida. E aí, um texto que o Senhor me deu está em Lamentações. 3. Mais ou menos isso que o Neném falou. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Agora o principal. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não sei, você com certeza tem uma promessa de Deus na tua vida. Primeira coisa, saiba, você é filho de Deus. Filho de Deus é premissa. Bom, por onde nós vamos partir? Primeira coisa, você é filho de Deus. Está prometido uma herança para você. A herança. Muito mais do que qualquer coisa aqui na Terra. Aqui na Terra não tem nada comparável ao que está prometido para você. Mas aqui também você pode desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque Deus quer renovar-nos. O Senhor quer renovar-nos. Então guarda bem. Mas como é que vai proceder essa renovação? Marcela falou da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor pode te renovar. Ela te renova mesmo. Mas se você pega em Gênesis, o que Jesus fazia? O que Deus fazia? Como é que foi a criação? Haja luz e houve luz. Então você pega o livro de Gênesis, a criação é uma coisa maravilhosa. Tudo que ele falava e acontecia. Ele falou e aconteceu. Com certeza ele falou e você está aqui. Ele falou e você está aqui. Abre em Salmos 51. Eu não sei qual o objetivo que você tem. Se alguém almeja o episcopado, como diz a palavra, excelente obra almeja. Mas saiba, é para o Senhor. As coisas são para o Senhor. Isso que está sendo, o que é dito em Timóteo, é Timóteo, né? Que fala que quem almeja o episcopado. Realmente, nós precisamos disso, dessa coisa. Mas cuidado com a soberba. Alguém falou em soberba, você, né? Cuidado com a soberba. E a gente tem que estar atento mesmo. Nós vivemos para quê? Para quem? Nós vivemos para o Senhor. Então, sabe, nada é nosso. Você quer ser apóstolo, não é? Você falou? Você quer ser apóstolo? Sabe, na graça do Senhor eu quero ser servo. Amém? Vamos ser servo acima de todas as coisas. Baixa a bola. Baixa a bola. Aí você fala assim, mas é tão difícil. Meu Deus, como é difícil isso. É uma linha tão fina. É linha tênue. Então, o que acontece? Eu almejo o episcopado, mas quando eu estou, eu estou. Peraí. Como é que é isso? Como é que eu faço? Então, eu não quero ser. Existe um conflito muito grande com relação a isso. Agora, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Achei. Você não é um Deus de criação? Ele pode fazer isso. Mesmo que você não consiga.
há milagres para você. Há milagres para mim. Coração puro. Não quero nada. Quero o Senhor. Deus, passa, Senhor, a rasteira de novo. Quero o Senhor. A nossa oração é para criar um coração puro. Onde está o teu coração, sabe? Na Bíblia tem muita definição sobre coração. Você abre chave bíblica, coração, um monte de coisa. Mas aqui eu senti isso, viu, irmãos? Coração, sabe? Sem dor. Sabe aquela coisa de dor? Mal, a intenção dele é outra. Tem dor aí. A intenção dele é outra. Então, tem uma receita. Se você não consegue, cria. Cria no Senhor. E Ele cria, tá? Ele cria. Ele cria esse coração puro. E aí vem uma consequência. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor, eu vejo que hoje é um dia de renovação, sabe? Com esse coração puro, esse espírito renovado. Um espírito inabalável. Sabe? Com fé, com confiança. O Senhor fazendo a obra na tua vida. Espírito inabalável. Pode vir o que vier. Eu estou confiando no Senhor. Acho que com o coração, com dor, acho que é difícil isso, viu? Difícil essa fé aí, esse espírito inabalável. Porque no fundo o cara está querendo. Eu gostaria de orar para ficar de pé. Senhor, nós confessamos diante de Ti a nossa pequenez. Nós sabemos que o Senhor é tudo. Senhor, nós te pedimos, cria em nós um coração puro. Cria, Espírito. Cria, Deus. Como o Senhor fez com a criação. Cria em nós um coração puro. Coração. Calabas. Acho que isso é um coração sem mácula. Calabas. Coração puro. Calabas. Nós somos da tua renovação sobre a nossa vida, Senhor. Nós precisamos disso. Renova dentro de nós. Renova. Nós precisamos da tua renovação nas nossas vidas. Para que possamos caminhar na tua presença. Fazer a tua obra, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso general, que o Senhor vai à frente, nós somos só soldados teus, ouvindo, vendo o que o Senhor quer de nós. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente, volta, para, ele vai lá na cheia. Deus, eu não sei por onde caminhar. O Senhor se levanta para nós, ele e fala: é por aqui, é por ali. Vai para trás, volta. Tudo que você fez de errado, volta, volta, volta. Nós só nos prostramos diante de ti, querendo, Senhor. Coração puro.
coração puro. Em nome de Jesus. Amém. Paz. Dar um testemunho. Há 8 meses eu fiquei desempregado. Em janeiro, né? Eu fiquei desempregado. E aí eu vim fazendo várias outras coisas. Como motoboy. Sofri 3 acidentes seguidos. Pela graça de Deus, só tomei 10 pontos no dedo. Foi acidente feio, mas como o Senhor me protegendo, isso aqui não foi nada. Aí saí, falei, não vou esperar o 4º acidente, parei de trabalhar. Aí comecei a fazer os pães de mel, resolveu um pouco, ajudou bastante. E já tomei, aí parei de fazer os pães de mel e recebi uma proposta de emprego numa empresa agora de sofá. Estou vendendo sofá. Glória a Deus. Passei por um treinamento de 15 dias, exaustivo. São 40 produtos que eles têm em linha, onde eles querem que nesses 15 dias você aprenda tudo. Cor, medida, tamanho. Aí é 2 e 3 lugares. Então, eu não conseguia mais raciocinar. Tanta informação na cabeça. E era eu e mais 3 pessoas. E aí começava, eles davam um fabricante para você estudar, e os 3 adiantavam e eu ficava. Aí eu lembrei do José, uma vez, ele falou no culto de terça-feira da Bíblia. Então, nas horas de reflexão, eu escutava ela. Além de estudar, eu estudava um pouco, eu escutava a palavra do Senhor e dava uma reanimada. E aí eu estudava um pouco à parte, me afastava dos 3 e estudava. Aí quando eu ia acontecer o debate lá com o instrutor, eu passava os 3. Aí entrava o fabricante, os 3 passavam. E eu ficava para trás. Aí acontecia a mesma coisa, iam lutando. Aí os 3 se juntaram e falaram, não é melhor que você, não sei o quê. Eu falei, glória a Deus. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. Estou aqui para aprender. E aí, quando chegou na quinta-feira da última semana, eu virei para um dos instrutores, eu falei, eles já tinham falado 2 vezes que iam liberar a gente para ir para as lojas, mas não liberavam. E eu perguntei para ele, qual que é o problema que vocês não estão liberando a gente para a loja? Ele falou, porque o problema maior é porque tem 3 lojas. Só que os 4 são da Zona Leste. E a 4ª loja é lá na cidade Dutra. Falei, qual que é o problema? Quem que vai para lá? Eu falei, eu. Eu vou para lá. É muito longe. Eu falei, não faz mal, eu vou. Eu estou acostumado com a distância. Eu vou, eu já moro do outro lado, né? Eu levo minha esposa todo dia de manhã para o trabalho, logo aqui no Butantã. Então, não tem problema. De lá fica perto, é meio caminho andado já. Dali eu já vou direto para lá. Você vai aguentar? Eu falei, eu vou. Ah, mas quanto tempo você vai aguentar? Eu aguento 1 ano, tranquilamente. Ele, então tá bom. Você vai? Eu falei, eu vou, então pode ir agora. Quer dizer, dos 4, eu fui o primeiro a ir para a loja. E eles ficaram. Então, glória a Deus, porque eles achavam que eles iam ser escolhidos. E tem a loja do Tatuapé. Os 3 queriam ir para a loja do Tatuapé. E eu falei para o instrutor, eu falei, eu vou para a loja que vocês quiserem que eu vou. E aí, um foi para Marechal Tito, um ficou em Interlagos e o outro ficou na Ibirapuera. E eu logo ali, na cidade Dutra.
Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo, na segunda-feira o instrutor foi lá. Aí ele veio no final do dia, ele veio falar comigo, e aí, tá tudo bem? Falei, tá maravilhoso, eu tô gostando, a loja é legal, bastante fluxo de cliente, já tinha vendido o produto, falei, não, tô na pegada, vamos que vamos. Aí ele falou, meu, mas e a distância? É muito longe, é 60 quilômetros. Falei, não é 60, é só 54. Aí ele deu risada, descontraiu, e ele falou, então tá bom, já que você tá nesse motor, a partir de amanhã, você tá na loja do Tatuapé. Aí eu dei glória a Deus. Na caminhada do dia, né, na segunda-feira, eu falei, nossa senhora, como é longe. 1 hora naquela motinha, vai que vai, Rádio Leste, 23 de maio, passa o autógrafo. Oh, meu Deus, não acaba nunca. Aí, na hora que eu cheguei ali, você vai, o rapaz fala, você está na loja do Tatuapé. Eu saí, entrei no banheiro e falei, não. Que bom, senhor, obrigado. Resposta imediata. Glória a Deus. E aí, jogando na loja do Tatuapé, 4 vendedores e eu o 5º. Não tem um fluxo tão grande, mas até aí. Aí eu entro lá, um querendo ser melhor que o outro. Falei, ixi, caí na cova do leão aqui. Mas glória a Deus. Aí um falando que é melhor, o outro melhor, e eu quietinho na minha ali. Aí entra o cliente, eu venho, entra o cliente, eu venho. Aí todo mundo já começa a ficar mais quieto, todo mundo olhando estranho para mim. A semana começou, estava todo mundo disparado na minha frente. Hoje, o Senhor abençoou demais, e eu sou o líder da loja, então, glória a Deus, só isso que eu tenho a dizer. Amém. Nem sei como é que eu vou falar isso agora, mas enfim, Deus vai dar graça. Ó, o culto, a Marcela, na verdade, começou falando sobre a mente de Cristo, e eu quero fazer propaganda. No dia 7 de novembro, nós vamos falar sobre mordomia da mente. E é um assunto que Deus está mandando falar, porque não é a primeira vez que alguém fala em mente aqui essa semana. Né? O Senhor tem trabalhado em nossas vidas com relação ao corpo, com relação ao fato de que somos mordomos de todas as coisas que Deus coloca ao nosso dispor. E a mente também não é nossa, a mente é do Senhor. Mas esse é um assunto do dia 7. Né? Eu tenho, hoje eu estava conversando com um aluno pela net e de repente o assunto caiu, era um assunto sobre redações, sobre a mentalidade das pessoas hoje, um aluno crente, e eu falei, mas nós podemos ter a mente de Cristo. Né? E ele perguntou a mente de Cristo. Eu fiquei estupefato que tem a gente que frequenta a igreja que nunca tem ouvido falar que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, se não me engano, fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos aprender a pensar como Deus pensa. Nós podemos aprender a enxergar o mundo e tudo que está acontecendo ao nosso redor como Deus enxerga. Às vezes eu escrevo algumas coisas estranhas naquela plataforma virtual ali, e tem gente que vai dar perguntas, interrogações assim para mim. Desculpa, eu estou disposto a responder a todas as perguntas, mas eu tenho certeza de que eu estou enxergando o mundo pela ótica de Deus hoje. E por mais estranho que seja o que eu esteja escrevendo ali. Mas enfim, por causa disso, é que eu tenho trazido aqui algumas imagens, algumas coisas, e eu quero que a igreja entenda como Deus pensa sobre as coisas. Nós temos um grupo de crentes que eu creio que amam o Senhor de verdade, que são piedosos de coração, mas quando a gente chega ao corpo de Cristo, a gente vem com a mente impregnada de tudo que o mundo ensina, de tudo que o mundo diz. E nós achamos que aquilo é porque as coisas são desse jeito. E aí a gente acha que porque tem o nome de Jesus, ou porque tem uma cruz ali, ou porque tem Deus no nome, em alguma frase, a gente acha que é de Deus. Mas a gente tem que aprender a discernir o pensamento que está por trás.
Então eu não quero fazer nunca uma coisa na exposição aqui para expor o irmão, a irmã, mas eu quero trazer a ótica de Cristo sobre as coisas, porque nós precisamos ser maduros. Se você tem uma mente forte, se você conhece a verdade, é mais difícil que você se desvie. Então eu vou pedir para a Lia colocar a imagem do dia, tá bom? Não se ofenda. Quando alguém te caluniar, não é o seu caso, Ricardo, tá? Tá, não é o seu caso aqui. Quando alguém te caluniar, difamar ou prejudicar, faça um BO. Bíblia mais oração. Fraco, horrível, trocadilho, mas bom. Faça um BO, Bíblia mais oração. A justiça de Deus não falha. Quantos acreditam que a justiça de Deus não falha? Amém. Amém? Quantos acreditam que nós devemos entregar a Deus em oração todas as coisas? Amém? Mas só que eu não estou lendo isso. O que eu estou lendo por trás? Que Deus vai fazer a vingança por mim. A vingança que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Amém? Amém, coisa nenhuma. Amém, coisa nenhuma. Então eu queria convidar você a lembrar então o que Jesus contou em Mateus capítulo 18. Eu não vou ler o texto todo que é longo. A Bíblia fala assim: se o irmão pecar contra você, ali o caso não é irmãos, né? Mas você fez certo, você se calou e deixou Deus exaltar. Se o irmão pecar contra você, peça a Deus que lance raios e coriscos nas costas dele. Vai lá falar com ele e diga: olha, você pisou na bola. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chame 2 testemunhas e fale com ele de novo. E se mesmo assim ele não te ouvir, chama o pastor, chama a liderança da igreja e fale de novo com ele. Aí Pedro pergunta: quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes? E Jesus dá aquele número hipotético, né? E exagerado, 70 vezes 7. E Jesus conta aquela parábola. Aquela pessoa que devia muito ao rei e não tinha como pagar, pede clemência ao rei: pelo amor de Deus, tem misericórdia, não tem como te pagar isso. O rei fica compadecido da pessoa e perdoa a dívida. Não tem mais dívida nenhuma. Mas essa pessoa que foi perdoada, que recebeu perdão, assim que encontra um outro devedor muito menor, manda prender a pessoa e fala: vai, você vai pagar até o último centavo. Enquanto você não pagar, não te libera. E quando essa notícia chega aos ouvidos do rei, o rei se amolece porque fala: como é que eu pude perdoar a sua dívida, que era muito maior, você não foi capaz disso. Toda vez que a gente pedir a justiça de Deus, lembre-se que a justiça de Deus foi feita por nós. Eu era para estar no inferno. E você também. A minha questão não é se o que você fez foi muito grave, ou o que eu fiz foi muito grave, e nós tínhamos que estar no inferno. A graça de Deus foi salvadora sobre nós. Agora eu quero que Deus faça justiça contra o outro. Então, meu pai tem uma frase muito legal sobre isso. Você fica pedindo que Deus faça justiça sobre o outro, espere que Deus faça justiça contra você também. Porque em Mateus 5, Jesus disse isso também. Se trouxeres a tua oferta ao altar, 5:23, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus ainda não tinha proferido essa palavra quando ele falou isso. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois reconcilia a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quem quer que aconteça isso com você? Ninguém quer isso. Mas a gente quer que Deus faça justiça contra os outros. Porque o sentido de BO, traduzido aqui como Bíblia oração, na verdade é sempre uma queixa. Eu vou à polícia e eu presto a queixa. Eu fui lesado, eu fui subuteado, eu fui caluniado, eu fui difamado, eu fui enganado. Faça justiça, Deus. Não é essa a vontade do Senhor. Então preste atenção, meu querido, quando você estiver lendo essas imagens. É muito bonito falar sobre Jesus e colocar imagens gospel
no Face, mas a Bíblia diz que nós temos que pensar como Cristo pensa. E tem muita coisa que parece verdade, mas no fundo tem uma sujeirinha lá. E essa sujeirinha que contamina. Ela não precisa ser grande, mas ela é suficientemente perversa para estragar tudo. E em nome de Jesus, que Deus nos dê sabedoria para chegar nos que está por trás. Já contei ali uma pessoa que me perturbou por muito tempo no telefone. Até que um dia eu resolvi entregar a Deus. Falei, Deus, abençoa essa pessoa. Abençoa. Eu pensei em comprar o telefone, pensei em mudar de número, pensei em fazer várias coisas. Falei, abençoa essa pessoa. Paulo, recentemente voltou a ligar, mas agora já tem outros artifícios de me livrar da ligação. Mas Paulo, por mais de um ano não tive ligação de ninguém. Porque o Senhor me deu a intenção de abençoar a pessoa. A Bíblia fala que no inimigo a gente abençoa. Ricardo teve uma vitória espetacular. Não é glória do Ricardo, é Jesus que tem atuado na vida dele, como tem atuado nas nossas também. O Ricardo não foi buscar vingança. O Ricardo foi trabalhar. Ele foi fazer o trabalho dele. Ele apresentou o espírito de servo. Estou aqui para servir vocês. E Deus honrou. Não precisou pedir a Deus, olha, mostra para eles quem é que é o bambambam aqui. Não estou exaltando o Ricardo. Estou mostrando que as leis do reino são diferentes das nossas leis. E nós pertencemos a outro reino. E o nosso rei tem uma mente diferente da mente desse mundo. E a gente precisa pensar como ele pensa. E a gente pode pensar. Porque a gente tem a mente de Cristo. Amém? Olha isso aí, Lia, que eu fico triste quando eu vejo essas coisas. Olha aí. Quer falar hoje, pai? Quer reclamar? Só lembrando os irmãos lembrando que sábado não haverá reunião de jovens, porque vai ter o curso do Fábio de louvor. Então depois não tem curso, né? A partir das 9, né? 9 horas da manhã. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Até às 17. Até às 17, não é isso? Das 9 às 17, o intervalo com almoço, café, coffee break, e aí vamos. Janta, traga guloseimas, enfim, vamos nessa. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo conosco nessa noite. Que o Senhor nos leve em paz, nos leve embaixo da tua proteção, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.